Olá, queridos irmãos, vamos dar continuidade ao nosso tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Economia Divina, parte 2, e o tema central é a riqueza da sua graça. Hoje nós vamos ver a mensagem número 7, que fala sobre aperfeiçoamento da liderança. É uma mensagem muito rica, preciosa, e eu quero começar essa mensagem lendo um pequeno trecho exatamente aqui do último dia, que é o domingo, que diz o seguinte: hoje não é tão simples cuidar do rebanho. Nestes tempos modernos, o inimigo de Deus tem aberto as portas do Hades por meio da internet e mídias sociais, e as famílias desavisadas e descuidadas têm sido bastante afetadas. Infelizmente, até mesmo muitos filhos de Deus têm tido a mente corrompida, o amor esfriado e as emoções abaladas no que diz respeito às coisas de Deus. Por conta da multiplicação da iniquidade, precisamos ser vigilantes para não ocorrer que o nosso amor também venha a esfriar. Essa semana nós vamos falar sobre liderança. E a liderança ela é fundamental na vida da igreja para que a igreja, como rebanho de Deus, ela possa crescer não somente em vida, mas também em número. Começando aqui na segunda-feira, nós somos encorajados a liderar o rebanho de Deus. E para liderar esse rebanho, nós precisamos primeiramente ter comunhão com aquele que é o dono do rebanho, que é Deus. Então Deus nos escolheu para estar à frente do seu rebanho. E para isso, irmãos, nós precisamos primeiramente buscar a comunhão com Ele. A comunhão com Ele através da palavra, da oração, da leitura dos livros espirituais e das reuniões da igreja. Então não é fácil ser líder. Muitas pessoas pensam que liderar significa dominar, significa controlar. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz o seguinte, que liderar o rebanho de Deus não é dominar sobre o rebanho, mas é ser modelo do rebanho. Esse é um ponto muito importante, porque nós ensinamos para os irmãos aquilo que nós primeiro praticamos. Se nós não conseguimos praticar certas coisas, aquilo que nós vamos ensinar para os irmãos não vai ser coerente com a nossa maneira de ser. Por isso que em Atos, a Bíblia fala que primeiro Jesus ensinava e ele fazia e depois ensinava as coisas que ele queria, para os seus discípulos. Então nós precisamos seguir esse modelo do Senhor. E quando a gente fala de liderança na igreja, nós precisamos levar em consideração que essa liderança ela é efetuada por meio dos presbíteros e por meio dos diáconos. Essa é a liderança da igreja. E essa liderança precisa ter a percepção de que Deus colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Então, eu queria aproveitar esse momento e falar de 3 pontos aqui que se referem à questão dessa liderança adequada. Primeiro, a questão do nosso caráter. Segundo, a nossa busca espiritual. E o terceiro, a nossa cooperação na edificação da igreja. Então, no primeiro ponto, que eu queria falar é sobre a questão... Eu quero começar pela busca espiritual. Como eu falei, é impossível a gente cuidar do rebanho de Deus se nós primeiro não buscarmos o que é mais importante, que é a comunhão com Deus. Hoje, nós somos bombardeados dia a dia com muitas informações. São milhares e milhares de informações que vêm até nós por meio de e-mail, por meio de WhatsApp, Facebook e etc. São redes sociais, então nós somos bombardeados hoje com muita informação. E há um perigo de nós esquecermos do fundamental, que é separar um tempo para nosso crescimento espiritual, nossa busca diante do Senhor, da presença do Senhor.
Eu lembro que Moisés, no Velho Testamento, ele tinha comunhão com Deus, ele se encontrava com Deus e a face de Moisés, ela brilhava. E quando Moisés descia do monte, quando saía daquele momento de comunhão com Deus e ia contactar o povo via na face de Moisés a glória. Mas com o tempo essa glória ia se desvanecendo e Moisés precisava voltar para ter comunhão com Deus novamente. Então isso mostra, irmãos, que o que vai proporcionar uma liderança adequada, que os irmãos vão nos reconhecer como líderes das igrejas, é se nós buscarmos a face do Senhor, a presença do Senhor diariamente. E essa presença do Senhor nós buscamos através de quê? Através da oração, de gastar um tempo ali com o Senhor, através da leitura da Bíblia, através do alimento diário, através da leitura de livros espirituais. Tudo isso vai trazer conteúdo para o nosso espírito, vai nos suprir e vai aumentar a nossa fé e vai fazer com que a vida de Deus que está em nós, ela cresça e os irmãos reconheçam isso e nós possamos ser modelo para os irmãos nesses aspectos. Primeiro, com relação à questão do tempo, né? Hoje em dia, a gente, como eu falei, ele gasta muito tempo com muitas coisas e esquece o principal, o essencial, que é a comunhão com o Senhor. E semana passada eu estava buscando compreender essa questão, porque é que muitos irmãos não conseguem ler a Bíblia diariamente, ter comunhão com o Senhor, e acaba gastando seu tempo com outras coisas. E eu percebi o seguinte, que se você ler um capítulo da Bíblia, você gasta 4 minutos. Se você ler o alimento diário, você vai gastar mais 4 minutos. Se você ler 3 páginas de um livro, você gasta 8 minutos. Então, olha só, se você somar 4 mais 4 são 8, com mais 8 são 16. 16 minutos, com 16 minutos você lê a Bíblia, você lê o alimento diário e também um livro espiritual. Isso quer dizer que se você estiver lendo um livro de 100 páginas, por exemplo, como esse livro que nós estamos lendo, que é Como Pastorear o Rebanho de Deus, que tem mais ou menos 100 páginas, nós vamos gastar em torno aí de 2 meses, que é exatamente o tempo que a gente está passando, encorajando os irmãos a ler o livro. Então é muito importante, né, a gente, olha só, irmãos, 16 minutos só que você separa do seu tempo, você já tem aí a comunhão na palavra do Senhor. E se você separar mais aí 10 minutinhos para ter comunhão, para orar com qualidade diante do Senhor, você vai gastar aí total 26 minutos, 25, 26 minutos diariamente, que na verdade isso vai te proporcionar um crescimento espiritual muito grande no decorrer do tempo. Então não é muito, às vezes a gente não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de oração, mas que tal começar com pouco? Como a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, né, o Senhor vai colocar, sobre o muito o Senhor nos colocará. Então eu quero encorajar vocês a começarem a buscar essa leitura, essa comunhão com o Senhor, através da Bíblia e dos livros espirituais e da oração, investindo apenas 25 minutos por dia diante do Senhor. Isso é muito importante. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, que é a questão da busca espiritual. O segundo ponto, irmãos, é sobre o nosso caráter. Nós que servimos o Senhor, nós precisamos ter um caráter adequado. Isaías diz o seguinte, que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, é muito importante. Por que o nosso caráter é importante? Porque, por exemplo, as reuniões da igreja, nós muitas vezes chegamos atrasados nas reuniões. Há uma cultura no Brasil que as pessoas não gostam de cumprir horário. E você imagina, quando nós chegamos atrasados numa reunião, que percepção nós passamos para os irmãos e também para os convidados. A impressão que nós não nos importamos com eles. Então, se nós queremos ser modelo para o rebanho, nós temos que ser modelo não somente na questão espiritual, mas também na questão do nosso caráter. É muito importante que
nós possamos valorizar a pontualidade nas reuniões, a assiduidade, ou seja, a participação sempre, não faltar às reuniões. Isso é muito importante porque isso mostra para os irmãos que nós temos responsabilidade com a igreja, nós temos responsabilidade com as reuniões, nós temos responsabilidades com eles. E isso vai levar também esses irmãos a praticarem da maneira como nós praticamos. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que a igreja é a imagem e semelhança dos irmãos responsáveis. Ou seja, é a imagem e semelhança daqueles irmãos que estão à frente, daqueles irmãos que são líderes. Então, se você que está me ouvindo nesse tutorial quer ter uma igreja que seja pontual, que os irmãos valorizem as reuniões, que não faltem as reuniões, que busquem a palavra, que busquem a comunhão com o Senhor, primeiramente, nós precisamos ser exemplos para eles. E o terceiro ponto é sobre a questão da edificação da igreja. Irmãos, tudo que nós fazemos precisa visar a edificação. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que ele concedeu à igreja, que Deus concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que nós fazemos na igreja, nós precisamos levar em consideração a edificação da igreja. E a edificação diz respeito não somente à questão numérica de irmãos, mas também à questão da vida. Os irmãos precisam crescer em vida. Então, a minha participação nas reuniões, a sua participação nas reuniões é muito importante, principalmente no aspecto da cooperação, de nós chegarmos, nós exercitarmos o nosso espírito, começarmos orando, começarmos a ter comunhão com o Senhor ali na reunião, pedindo hino, compartilhando, falando. Tudo isso, irmãos, é importante para que a igreja seja uma igreja que pratique também isso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é valorizarmos a questão do GFCM, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Deus deseja que nós sejamos esses líderes que cuidam dos irmãos, que aperfeiçoam os irmãos, que levam vida para os irmãos, que levam encorajamento para os irmãos, mas também Deus deseja que haja no nosso meio multiplicação. É muito importante, irmãos, nós percebermos essa visão dos nossos grupos familiares, que não atentarmos apenas para a questão do cuidado mútuo, mas também para a questão da multiplicação. Deus, ele almeja que a igreja cresça, que a igreja se multiplique. E desde o início, lá quando Deus criou, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, e depois ele veio a Eva, quando Deus criou Adão e Eva, Deus, ele falou, crescei e multiplicai. Então, o objetivo de Deus é que a gente gere fruto, é que a gente multiplique. Então, é muito importante, irmãos, que daqui para frente, os nossos grupos familiares sejam grupos que não apenas focam no aspecto do cuidado, mas também na multiplicação. Então, a liderança, uma liderança forte, é uma liderança que é um modelo para os irmãos em todos esses aspectos. Finalizando, né, o tutorial de hoje, eu quero dizer para os irmãos, né, que liderança adequada, liderança forte, essa liderança que é um modelo na questão do caráter, como eu falei, pontualidade, assiduidade nas reuniões, compromisso com os irmãos, compromisso com a igreja. Segundo ponto, busca espiritual, que é a busca da palavra, a busca do Senhor em oração, a busca da leitura dos livros espirituais. E o terceiro ponto, nós sermos aqueles que estão como juntas ali, cooperando com a igreja, para que a igreja possa ser fortalecida no aspecto da vida e também cresça em número. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos praticar essas palavras que estão contidas nessa mensagem 7 e a igreja na sua cidade possa crescer e possa multiplicar. Jesus é o Senhor.